tarde. O Grupo Estado debate hoje, por meio do portal Estadão e diretamente da redação do jornal O Estado de São Paulo, o tema Desigualdades no Brasil, raízes sociais ou raciais. Nossos convidados para essa discussão são os professores Demétrio Magnoli e Hélio Santos, acadêmicos e pesquisadores dedicados à análise dessa questão no país, uma controvérsia que divide a sociedade brasileira. Os internautas podem participar do debate de duas maneiras: enviando suas indagações e votando na enquete que pergunta: você é contra ou a favor das cotas raciais? Para isso, basta acessar www.estadão.com.br. A edição do próximo domingo de O Estado publicará os melhores momentos desse encontro. A operação técnica é da AllTV, a primeira emissora do país, 24 horas no ar na internet. Nossos debatedores são destacados cientistas sociais. Demétrio Magnoli foi um dos signatários da carta entregue ao Congresso no ano passado, criticando as cotas raciais, e é um dos articulistas do livro Divisões Perigosas, lançado há pouco. Doutorado em Geografia Humana pela USP, atua como pesquisador no grupo de análises de conjuntura internacional na mesma escola. É colunista de O Estado de São Paulo e, desde 1993, é diretor editorial do boletim Mundo, Geografia e Política Internacional. O professor Hélio Santos é doutorado pela Faculdade de Economia e Administração da USP e dá aulas de mestrado na Universidade de São Marcos, em São Paulo, e na Fundação Visconde de Cairu, em Salvador. Alinha-se entre os mais antigos analistas da questão racial no Brasil. Fundou, em 1984, o Conselho da Comunidade Negra de São Paulo, o primeiro órgão público dedicado à questão no país, e é autor do livro A Busca de um Caminho para o Brasil, a trilha do círculo vicioso. Abrimos o debate com a pergunta do internauta Roberto Herger, que se reporta diretamente ao título do tema. Ele pergunta: a desigualdade no Brasil se deve a raízes, ela tem raízes sociais ou raciais? Magnoli. Em países sociais, né? As desigualdades sociais no Brasil são muito profundas e são produto de uma certa forma de formação da sociedade nacional, de uma certa forma de distribuição da terra ao longo da história do Brasil e de um certo padrão de modernização da economia que foi um padrão excludente. Ela, obviamente, não é racial. Basta a gente olhar para os dados sem cair na esparrela das médias gerais. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para o norte e o nordeste do Brasil, nós vamos ver que os 50% mais pobres da população são pardos, na sua imensa maioria. E os 10% mais ricos da população no norte e nordeste são pardos. Se a gente olhar para o sul e sudeste do Brasil, nós vamos ver que os 10% mais ricos são brancos. E nós vamos ver que os 50% mais pobres são predominantemente brancos. Significa que o Brasil tem profundas desigualdades sociais que são também desigualdades regionais. Significa que a maior parte das pessoas de pele mais clara estão no sudeste e no sul, que a maior parte das pessoas de pele mais escura estão no norte e nordeste. Então é preciso não confundir desigualdades sociais e desigualdades regionais, que são os nossos verdadeiros problemas, com desigualdades raciais. Se a gente começa a tratar da desigualdade racial como sendo o nosso problema, nós logo paramos de tratar da desigualdade social. Nós paramos de falar de educação pública para todos, de direitos sociais para todos, de saúde de qualidade para todo mundo. Nós paramos de discutir os grandes temas nacionais e começamos a dividir o Brasil em raças que são nações dentro da nação e que tendem a se identificar com interesses que não são nunca interesses nacionais. Professor Hélio Santos. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer. Eu tenho sido um crítico muito duro da mídia brasileira e, de uma maneira particular, do Grupo Estado, pela posição parcial que a mídia, de uma forma geral, tem tido em relação a esse tema. E eu quero cumprimentar o Grupo Estado por propiciar esse debate. É exatamente isso que não tem havido. E esse debate é que faria com que a população brasileira pudesse avaliar que aquilo que você chamou de esse tema que divide a sociedade brasileira, na verdade, está em jogo
é que tipo de modernização esse país quer. É um país que, de um lado, é bastante rico e, do outro lado, é miserável. O professor Magnoli responde muito bem. Ele, de uma certa forma, responde ao nosso internauta. Quando ele diz no processo histórico, ele poderia lembrar que só a escravidão brasileira durou 350 anos. Ele diz também da distribuição da terra, foi novamente perfeito. Ele deveria lembrar que os imigrantes chegaram no Brasil recebendo terra. Os italianos em São Paulo foram explorados, mas receberam terra. Ou seja, não, eu vou responder. Se eu falar uma série de aneivosias, eu fiquei parado. Agora você vai ouvir. Quando ele diz uma outra coisa ainda melhor, ele responde de uma maneira perfeita. Quando a resposta, sendo feita uma leitura adequada, já estaria dada por ele. Quando ele fala que as regiões são muito, que há uma profunda diferença entre as regiões brasileiras. Para onde o imigrante foi dinheiro junto, foi investimento. Dentre outras coisas, o Nordeste é mais pobre, nunca pela competência da sua população, mas exatamente porque, se nós calcularmos o que a província, por exemplo, do Paraná e de Santa Catarina investiu na política de imigração, que é a política, talvez a política pública de maior sucesso na história desse país, uma política importante, eu sou a favor da diversidade. No meu currículo que você leu aqui, você não colocou que eu sou presidente do IBD, que é o Instituto Brasileiro da Diversidade, focado no mercado de trabalho, que sabe que a diversidade brasileira é um ativo intangível importante deste país. Portanto, de uma certa forma, ele respondeu. Processo histórico. O Brasil tem 500 anos, 350 anos de escravismo. O nome do nosso internauta, qual é o sobrenome dele, por favor? Heidegger. Heidegger, meu irmão. 500 anos de Brasil. Só pense o seguinte, a escravidão durou 354. Só esse aspecto, a sua dúvida já está bastante facilitada. Por outro lado, o professor Magnoli lembrou bem, distribuição de terra. Para quem distribuiu terra, a população negra era impedida de ter terra. Portanto, eu acho que esse processo histórico já foi devidamente avaliado. Esse debate aqui é um debate político, não é acadêmico. Nos anos 60, brilhantemente, Fernando Henrique Cardoso, Otávio Gandhi, Horaci Nogueira, liderados por Florestan Fernandes, já discutiram isso. Depois, há um número tão grande só de pesquisadores brancos, para não dizer que estão trabalhando em causa própria. Do ponto de vista científico, nos anos 70, Nelson do Vale Silva Hellinger já calculava para você, de uma maneira bastante sofisticada, o preço que o engenheiro paga por ser negro no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, onde você quiser. Então, esse debate é político, não é mais, digamos assim, um debate acadêmico. E mais, do ponto de vista acadêmico, está resolvido. Há um volume de estudos, há uma jamanta, para usar uma linguagem pouco acadêmica, de teses e tratados sobre isso. Portanto, esse debate é político e esse discurso que vem sendo usado hoje, especialmente pela mídia, é muito parecido aos argumentos da época da escravidão. Quando eu comparo os editoriais de hoje, do Estado, da Folha, da Veja, do Globo, é incrível a semelhança com o argumento dos escribas daquela época, que eram contra o fim da escravidão. Dizia-se que o país ia acabar, que nós estamos dividindo o país. É muito parecido com o que acontece hoje. Bom, não é verdade que há um debate acadêmico resolvido. Tanto assim que as explicações que o professor Hélio dá sobre a história do Brasil são falsas historicamente. Isso sim já está resolvido. Não é verdade que os imigrantes chegaram ao Brasil e foram tratados a pão de ló, com quotas. Foram nada, foram. Veja, o problema todo do discurso racialista, do discurso que quer dividir o Brasil em classes, é que esse discurso imagina que a história é a história de raças em contraposição e não de sistemas sociais e econômicos. Esse discurso não fala em trabalhadores. Esse discurso não diz que os imigrantes que chegaram em São Paulo e se tornaram brasileiros, não são estrangeiros que estão entre nós hoje, né? Que esses brasileiros que chegaram em São Paulo criaram sindicatos livres, fizeram greves para reivindicar direitos, para reivindicar conquistas sociais. Não dizem que esses imigrantes, como tantos outros, junto com trabalhadores de todas as cores, pretos, pardos, fazem parte de uma classe social que foi excluída no momento da modernização do Brasil. No momento em que os trabalhadores desaparecem da conversa, no momento em que classes sociais, sistemas econômicos, interesses econômicos desaparecem da conversa e a conversa se dá em termos raciais, nós já estamos num campo de falsificação histórica. Nós estamos, por exemplo, num campo de falsificação histórica quando se imagina que a escravidão foi a imposição
de um sistema de dominação de brancos sobre negros, não. A escravidão no Brasil era um sistema, põe aspas aí, democrático. Todos podiam ter os seus escravos. Grandes traficantes de escravos baseados no Rio de Janeiro eram mulatos. Isso é irrelevante. Não, isso não é irrelevante. Não é irrelevante. Quando a ministra, só uma instância, agora termino. Quando a ministra da Igualdade Racial, quando a ministra da Igualdade Racial diz que o ódio de negros contra brancos é algo que ela entende, compreende e acha razoável, ela diz que os brancos de hoje representam os donos de escravo de ontem, que os negros de hoje representam os escravos de ontem, o que é tudo falso. Há muitos brancos cujos ancestrais foram escravos, há muitos negros cujos ancestrais foram donos de escravo. Isso sim já está resolvido, né? Porque a discussão sobre a cor da pele é uma discussão cientificamente falsa. A genética já mostrou, né, que não há raças entre os seres humanos, e socialmente falsificadora. É uma discussão onde os interesses da maioria da população, que são trabalhadores de todas as cores, desaparecem. E no lugar disso, aparecem interesses de raça. É transformar o Brasil numa Iugoslávia, onde as pessoas estão divididas em sérvios, croatas, muçulmanos, numa Ruanda, onde as pessoas foram divididas fantasiosamente em Tutsis e Hutus, numa África do Sul, onde o poder branco do apartheid criou raças entre a maioria negra da população. A criação de raças tem uma longa história. Ela é diferente em muitos lugares. Ela costuma ter um fim comum: o ódio racial de massas, a guerra, o conflito entre etnias e entre raças. E tudo isso para a gente fazer uma política que é uma política copiada. É uma cópia da política racialista dos Estados Unidos, que chega ao Brasil por meio da Fundação Ford, de dinheiro bilionário vindo do exterior, para criar uma fantasia, que é a divisão dos brasileiros segundo a cor da pele. O resultado disso é passar uma fronteira na escola pública e dizer para um aluno da escola pública de pele mais clara que ele é diferente e que tem direitos diferentes daquele aluno da mesma escola de pele mais escura. Essa é a tua proposta? Aproveitando essa questão da escola, tem aqui uma questão... mas eu vou respondendo. Sim, mas eu acho que a gente precisa colocar... Nós precisamos colocar... Não tenha dúvida. Há um internauta